por acaso você comprou um computador, comprou várias ventoinhas para ajudar na refrigeração e na hora que você foi ligar elas você viu que não tinha como? Então, é justamente nesse caso que você precisa comprar um controlador. Existem vários no mercado, mas nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo review do mais barato e do que tem o maior custo-benefício na minha opinião. Pois bem, falando sobre o produto em si, esse modelo em específico que eu comprei, ele custou aí na faixa dos R$ 30. No caso, no momento desse vídeo, ele está sendo vendido por R$ 30, já incluindo frete, no AliExpress, promoção para novo usuário. Mas normalmente ele fica na faixa aí dos R$ 50, né? Tirando o fato dessa promoção. E assim, só tem como você comprar ele no AliExpress. Eu não vi nenhum anúncio dele no Brasil. Você encontra anúncio dele no Mercado Livre, mas é venda internacional e ele está sendo vendido por cerca de R$ 150. Então, de fato, ele está compensando mais ser comprado no AliExpress. Eu falei o preço dele logo no começo do vídeo porque justamente ele é o mais barato que tem. Normalmente os controladores você acha aí na faixa dos R$ 80, 100, 120, por aí, tá? E esse controlador é muito interessante porque não é todos os controladores que dá para todas as ventoinhas. Ventoinha é um negócio muito chato de você saber a especificação dela, saber o controlador certinho que vai funcionar em todas as suas ventoinhas e tudo mais. Muita gente, muita gente mesmo, compra o controlador errado para sua ventoinha. Então, nesse vídeo aqui, além de eu falar sobre a ventoinha em si, o que ela pode te entregar, como é que ela é, os detalhes sobre ela, eu vou estar explicando em que tipo de cooler que ela funciona. Lembrando que o pessoal chama as ventoinhas de ventoinha, cooler, chama de fan. Nenhum desses três nomes tá muito errado, não. Teoricamente, chamar as ventoinhas de cooler é meio errado, mas o pessoal chama e tá tudo bem. Mas enfim, eu tive que fazer essa grande ressalva antes de falar sobre o produto, porque falar sobre isso aqui, o vídeo justamente vai ter muita ressalva, eu vou ter que fugir muito do assunto ao longo do vídeo. Isso aqui não vai ser só um simples review, vou ter que explicar várias coisas. Mas tá, parando de enrolação um pouco, vamos falar sobre o produto. Como vocês podem ver, tem aqui um potenciômetro, que é por meio dele onde você controla a velocidade das ventoinhas. Ele é conectado na baia traseira do seu gabinete, naquelas baias onde é conectado normalmente a placa de vídeo. No caso, eu conectei ele debaixo da placa de vídeo. Então, toda vez que você for controlar as suas ventoinhas, você precisa ir lá atrás do seu gabinete e mexer isso daqui. Lembrando que se você não tiver baia disponível, a baia traseira do seu gabinete disponível, você pode estar tirando esses dois parafusos aqui e vai ficar só a plaquinha aqui. Você pode tentar pregar ele em algum lugar com fita dupla face ou coisa assim. Esse modelo em específico que eu comprei, dá para você colocar até 8 ventoinhas nele. Você não precisa colocar necessariamente 8, você pode colocar até 8. E observa que esse aqui também só tem um potenciômetro. Dependendo do modelo que você comprar novamente, tem modelos com 2, 3, 4 potenciômetros. Então, por exemplo, se você comprar um controlador desse que controla 8 ventoinhas e tem 4 potenciômetros, as ventoinhas vão ser divididas em grupos de 2. A cada 2 ventoinhas, um potenciômetro vai ser responsável por controlar a velocidade delas. Mas eu não vejo por que comprar um controlador desses com vários potenciômetros, porque eu nunca vi alguém que deixa tipo a ventoinha frontal do gabinete mais rápida que a traseira. Não tem por que você fazer isso. O convencional de se fazer é deixar todas as ventoinhas na mesma velocidade. Se você for aumentar a velocidade de uma, aumenta de todas. Se for abaixar de uma, abaixa de todas. Lembrando que eu estou me referindo aqui às ventoinhas só do gabinete, né? Não estou falando da ventoinha do processador. Ventoinha do processador é um caso à parte, ele é conectado na placa-mãe, não se conecta ventoinha do processador em controladora. Tanto é que placa-mãe nem liga se não detectar que a ventoinha do cooler, do processador está conectada na placa-mãe, tá? Nessa controladora aqui, as ventoinhas são alimentadas por meio de um cabo Molex, aquele cabo que sai da fonte, e você controla a velocidade dela por meio do potenciômetro, mudando a voltagem. E é aqui o detalhe que faz esse controlador ser, na minha opinião, o controlador com maior custo-benefício, porque além dele ser o mais barato do mercado, ele consegue controlar tanto ventoinhas com 3 pinos, tanto com 4. A conexão que vem nele é uma conexão de 4 pinos, mas ventoinhas de 3 pinos também encaixam nele. E normalmente, os outros modelos de controlador que existem no mercado, tipo esse da Deepcool, eles não controlam ventoinhas de 3 pinos, controlam só ventoinhas de 4. Esse aqui não, ele é universal,
controla tanto ventoinha de 3 quanto de 4. Lembrando que tem umas ventoinha Molex aí, umas ventoinha bizonha. Esse tipo de ventoinha esse controlador também não controla, né? Aí já é demais. Mas o modelo mais convencional, que é a ventoinha de 3 e de 4 pinos, esse controlador controla. Voltando a falar sobre os outros controladores do mercado, eles normalmente controlam ventoinha só de 4 pinos, mas depende da placa-mãe do usuário. As placas-mães mais convencionais, na conexão lá de 4 pinos da placa-mãe, elas controlam só ventoinhas de 4 pinos, porque o jeito do funcionamento da ventoinha de 3 e de 4 pinos é diferente. A ventoinha de 3 pinos você regula ela por meio da voltagem, e a ventoinha de 4 pinos você regula ela por meio do tamanho do pulso. Se você quiser saber mais profundamente sobre isso, entra no vídeo que eu tô deixando aí na descrição. Eu já fiz um vídeo falando só sobre ventoinhas no geral. Mas enfim, voltando a falar sobre os outros tipos de controladores do mercado, para eles controlarem ventoinhas de 3 pinos, vai depender da sua placa-mãe. Normalmente as placas-mães mais caras tem como se alterá-la entre modo DC e modo PWM. Para quem não sabe, DC 3 pinos, PWM 4 pinos. Então, você só altera isso na BIOS de placa-mãe mais cara. As placas-mães mais de entradas, medianas, nenhuma tem essa opção, ao menos que eu saiba. Então, muita gente controla esses controladores de 4 pinos pensando que vai dar certo de colocar as ventoinhas de 3 pinos. Sendo que na maioria das vezes não dá certo, vai depender da placa-mãe. A placa-mãe é um fator limitante. Já nesse controlador aqui, é bem diferente o que acontece. Isso aqui não depende nada da placa-mãe. Nada aqui nele vai conectar na placa-mãe. Como eu falei, a única conexão que alimenta isso aqui é o cabo Molex, que sai da fonte, não sai da placa-mãe. E as ventoinhas vão controladas aqui, vão conectadas aqui. Então, no final, nada entra em contato com a placa-mãe. A conexão dele é universal, tanto em 3 ou em 4 pinos. Aproveitando o embalo, já vou explicar um detalhe. Não sei se você sabia, mas ventoinhas de 3 pinos são bem mais baratas do que ventoinhas de 4 pinos. Normalmente você encontra ventoinhas de 3 pinos aí no mercado sendo vendidas por 15, 20 reais. Agora, ventoinhas de 4 pinos são vendidas por 80, 90, 100 reais, 150. Elas possuem um valor bem mais elevado. E tem uma justificativa. As ventoinhas de 4 pinos, elas são mais precisas. Já as ventoinhas de 3 pinos não são tão precisas quanto as de 4 pinos. Portanto, como isso aqui ele é universal, ele trabalha por meio só das ventoinhas de 3 pinos, mas ele é compatível com a de 4. Calma, eu sei que ficou uma coisa confusa, mas para vocês entender isso eu tenho que retomar a parte em que eu falo que ventoinhas de 3 pinos funcionam por meio da voltagem. Ventoinhas de 4 pinos funcionam por meio da largura de pulso. Porém, as ventoinhas de 4 pinos não funcionam somente por meio da largura do pulso. Elas também podem funcionar alterando a voltagem. Se você conectar uma ventoinha de 4 pinos no controlador, ela vai funcionar justamente por meio desse modo secundário, que é alterando a voltagem. Dessa forma, a ventoinha ela vai ter um pouco menos de precisão, mas é muita pouca diferença, tá? A velocidade máxima dela vai continuar a mesma. Se você tem ventoinhas de 4 pinos, talvez seja melhor mesmo você comprar somente um extensor. Você não precisa de um controlador. Você compra um extensor, conecta todas as ventoinhas no extensor e conecta na placa-mãe. O controlador que eu estou falando nesse vídeo, ele é realmente mais indicado para ventoinhas de 3 pinos. Agora, se você tem misto no seu gabinete, umas ventoinhas de 3 pinos, outras de 4, conecta tudo no controlador que vai ficar melhor, porque vão ficar todas na mesma velocidade. Enfim, agora que eu já falei sobre isso, já ficou bem claro a compatibilidade desse controlador. Vamos falar aqui o cabo de alimentação dele. Esse modelo que eu comprei em específico, ele é compatível com o cabo Molex, mas tem modelos aí que é compatível com o cabo SATA. Isso vai depender do anúncio que você estiver comprando. Eu particularmente não aconselho que você compre cabo SATA, porque as fontes, principalmente as fontes mais baratas, elas possuem uma saída ou duas de cabo SATA. E essa uma saída de cabo SATA vira várias saídas, ela vira um extensor. É o famoso PIC 3 em 1. E normalmente os HDs, os SSDs ficam na parte frontal do gabinete, enquanto isso aqui é conectado na baia traseira do gabinete. E esses cabos SATA extensores normalmente não aguentam ir da parte frontal até a parte traseira do gabinete, principalmente se seu gabinete for grande. E assim, que eu saiba, todas as fontes possuem cabo Molex.
Com exceção das mais atuais, se eu não me engano, aquelas fontes que possuem PCI Express 5.0, talvez elas não tenham cabo Molex. Mas, assim, a grande maioria das fontes que existem já possuem cabo Molex direto delas. Então, justamente por causa disso, eu aconselho que você compre o cabo Molex mesmo. Foge do SATA, deixa o SATA ali só pro HD e pro SSD. Fica uma coisa mais organizada, uma coisa mais separadinha. Mas isso aí vai de pessoa para pessoa, tá? Aproveitar que eu já tô falando sobre o tipo de conexão de energia aqui, vale uma ressalva. O cabo Molex que vem aqui no controlador, a conexão do cabo Molex, aqui ele tem 4 pinos, mas você não precisa necessariamente usar um cabo Molex de 4 pinos. Até porque o cabo Molex ele vai ser utilizado somente para fornecer energia. No caso, minha placa-mãe, o cabo Molex dela é só de 2 pinos, só positivo e negativo. E por meio desses 2 pinos ele já consegue fornecer energia por esse aqui. Ou seja, tanto faz se você estiver usando o cabo Molex aqui de 2 ou de 4 pinos, vai funcionar do mesmo jeito. Então deu para perceber, né? O grande deck de compatibilidade que isso aqui tem. É algo realmente monstruoso. Enfim, no geral é isso. Na minha opinião, eu acho que ele compensa muito. Na verdade, eu acho que ele compensa para a maioria das pessoas. Vai ter umas pessoas aí que não vão compensar, que é igual eu falei, o pessoal que já possui as ventoinhas de 4 pinos. Se você está pensando em montar uma refrigeração para o seu PC barata, compra várias ventoinhas de 8 pinos, compra esse controlador, vai ser de longe a opção mais barata e mais vai ter uma boa eficiência, vai ter um bom custo-benefício, tá? Vai ter algumas pessoas que talvez não entendam o porquê de existir controlador. Controlador não serve somente para você aumentar as ventoinhas, como eu falei, você consegue regular a velocidade delas. E para quem não sabe, quando as ventoinhas ficam sempre no máximo, o PC fica sempre parecendo uma turbina. Fica insuportável você ficar perto de um computador que tem sempre as ventoinhas no máximo, principalmente se você tem muitas ventoinhas. Se você tem só uma, duas ventoinhas, ficar ali no máximo sempre não tem problema. Mas a partir do momento em que você enche o gabinete de ventoinhas, ou se não, quase que enche de ventoinhas, é interessante você controlar a velocidade delas. No caso, você consegue, por meio do potenciômetro ali, você consegue atingir um ponto em que as ventoinhas rodam e você não escuta. É interessante que você deixe as ventoinhas sempre rodando nessa rotação mais baixa nas atividades cotidianas, que não é tão pesado. Agora, naquela hora de renderizar um vídeo, que por exemplo utiliza muito processador, muita placa de vídeo, na hora de jogar um jogo mais pesado, que você já sabe que ele de fato utiliza muita placa de vídeo, na hora de jogar, por exemplo, um Rise of the Tomb Raider, na hora de jogar um GTA V, esses jogos mais pesados, é interessante que você vai ali na traseira do gabinete e roda o potenciômetro para aumentar a velocidade das ventoinhas. Tirando isso, você pode deixar elas sempre ligadas ali em uma velocidade mais mínima. Dessa forma, os componentes do seu computador vão esquentar menos e provavelmente o computador terá uma sobrevida um pouco maior. Ah, já estava me esquecendo, mas se você gostou desse controlador, agora eu sou afiliado do AliExpress, ou seja, se você tiver interesse em comprar ele, se tiver como você comprar pelo link aqui na descrição, você vai estar ajudando o canal, dando uma comissão para ele. Eu vou estar tentando deixar o link mais barato aqui na descrição, mas você dá uma olhada, se você achar o produto mais barato no AliExpress, compra o mais barato, mas se tiver como ajudar o canal, a ajuda é sempre bem-vinda. Enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui, se você gostou não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, se torne um membro e eu vou indo nessa. Até a próxima!